Oi, pessoal, eu sou a professora Rayara e hoje eu vim discutir com vocês de uma forma bem ampla, bem abrangente, sobre temáticas da mulher, né, conceitos relacionados à mulher. Enfim, como infelizmente isso envolve pautas bastante pesadas, eu vou começar falando de uma coisa boa, para depois nós nos envolvermos na temática central, que é uma temática muito densa, que é uma temática que tem invadido o cotidiano de nós, mulheres brasileiras, de uma forma muito intensa, de uma forma muito violenta. E aí daqui a pouco eu falo sobre. Eu queria inicialmente falar que, claro, tem sido doloroso refletir, pensar sobre o ser mulher no Brasil, mas que existe também uma esperança, existe também uma revolução muito potente quando nós mulheres podemos escrever nossas próprias histórias. Então eu queria dizer que eu tenho muito orgulho das minhas meninas, das minhas alunas, né? Eu tenho aqui 3 histórias muito especiais, né? Natália, que foi primeiro lugar no FRN, Moana, que tirou nota 10 na redação da Baiana, nos enchendo de orgulho, e Sara Rosas, que teve aí uma aprovação tripla, 2 delas no curso de medicina em universidades federais, outra em odontologia na USP. Então, são realmente histórias que nos enchem de amor, de orgulho e que me fazem, antes de falar sobre tudo que interfere no nosso existir, sobre tudo que interfere na nossa vida, estude como uma mulher, estude como uma garota, certo? Eu tenho muito orgulho das minhas meninas e não poderia começar essa aula sem homenageá-las, sem falar um pouquinho sobre algo bom, sobre um alento, né? E dizer que é muito importante e potente que isso ocorra, que a gente possa continuar escrevendo nossas histórias, certo? Que a gente possa continuar existindo com dignidade, porque não tem sido fácil, não tem sido assim. Quando uma mulher ela vence, ela cria rachaduras importantes no sistema, ela cria ranhuras importantes em uma sistemática que precisa mudar. Então nossas meninas elas nos ensinam muito, 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 muito a fazer isso, certo? Agora a gente volta para a discussão central, que é pensar sobre o que é ser mulher no Brasil hoje, né? Eu tenho umas manias de ouvir meus próprios áudios, às vezes eu fico assistindo também meus próprios stories e essa aula é uma aula aberta, né? Eu abri tanto a aula do curso online quanto a aula do curso presencial, muito por uma perspectiva interventiva mesmo. E quando eu publiquei nas redes sociais esse convite para as pessoas, eu vi os stories e eu falei assim, temáticas da mulher, cultura do estupro, feminicídio, a gente vai focar especificamente aqui hoje em cultura do estupro. E eu fiquei, meu Deus, como é triste que nós precisemos falar sobre ser mulher de uma maneira que é permeada por pautas tão difíceis, tão dolorosas, né? E aí eu queria falar sobre qual é a minha intenção didática, pedagógica nesse momento de hoje. Quem é aluno do nosso curso, a gente teve muitas aulas estruturais nos nossos últimos encontros. Continuaremos nos nossos próximos encontros, a gente vai dar uma mergulhada com mais profundidade nos parágrafos de desenvolvimento a partir da semana que vem. Mas a minha intenção hoje não é trabalhar estrutura textual, minha intenção hoje é trabalhar as referências, os conceitos, os elementos que explicam como a gente chegou até aqui, como esse colapso civilizacional relacionado à nossa vida em sociedade se orquestrou. O que foi que regeu? Quem foi o regente dessa orquestra? O que foi que fez com que fôssemos tratadas como esse pedaço vendável de carne, sabe? E é muito nesse lugar que eu quero atuar. Eu quero compartilhar um pouco do que eu sei, um pouco das pensadoras que eu li, dos livros nos quais eu mergulhei, para a gente tentar entender junto como é que essa cultura se constrói para então podermos também juntos destruí-la, desconstruí-la,
sabe? Então, eu imagino que você, que está me assistindo agora, sabe que uma garota de 17 anos foi estuprada coletivamente por 5 homens que escarneceram dessa violência tão brutal. Você sabe disso. Eu sei disso. Nós sabemos quantas mulheres têm morrido simplesmente por serem mulheres. Então, eu não quero falar da notícia. Isso já está nos nossos textos. Já está na redação que eu escrevi e trouxe para vocês. Eu quero que a gente pare para refletir juntos sobre o que é que está por trás disso. Qual que é o alicerce? Qual que é o fundamento de todo esse processo tão trucidante à nossa existência? E aí, antes de entrarmos nesses conteúdos, eu queria que a gente refletisse sobre qual foi a última vez que o Enem abordou as temáticas da mulher na prova, né? Isso aconteceu no Enem 2023. Tivemos uma redação extremamente inteligente na elaboração da frase temática, na elaboração do comando redacional, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, 6 pontos distribuídos, né? Essa foi uma primeira redação que veio para quebrar mesmo a questão do congelamento textual, da modelagem textual, que veio colocar as pessoas para pensarem sobre isso de fato. E uma vez tendo já explicado a importância social da aula, eu venho agora falar um pouco sobre a importância pedagógica, né? Como é que a prova ela pode abordar isso, como foi que ela abordou na última vez e o que é que nós, enquanto curso, fizemos, né? Esse ano foi um ano muito especial para o HiProf. Foi o ano em que o curso ele estourou lá em Natal, né? Eu falo lá em Natal porque eu não estou gravando a aula de lá. Estou gravando em uma das cidades onde eu ministro aula hoje. E isso não foi despropositado, não foi uma coisa do nada, assim. Nós passamos uma parte muito significativa do ano trabalhando temáticas que envolviam essa pauta, que envolviam essa questão, tanto no mês de março quanto no mês de maio. E eu trouxe um pouquinho de como isso foi administrado para que vocês possam também se organizar em relação à coleta informacional, à coleta de repertório sociocultural que vocês podem fazer na aula de hoje para prosseguirem em muitos textos futuros de vocês, certo? Então, 2 das 6, eu acho, propostas de redação que a gente trabalhou foram essas, né? As consequências da sobrecarga de atividades na vida da mulher brasileira, os desafios enfrentados pelas mães solo brasileiras, né? E todas essas propostas de redação eram propostas que envolviam diretamente o trabalho de cuidado, um trabalho invisível, não remunerado, ao qual muitas vezes chamam pura e simplesmente de amor, mas que, enfim, envolve uma carga horária extensa, um cansaço significativo, que não é muitas vezes enxergado nem pela sociedade e nem pelas políticas públicas que se relacionam a nós, mulheres. Esses eram os textos motivadores da nossa proposta de maternidade solo, na perspectiva que o Enem sempre elabora, né, uma referência que contextualiza, que conceitua a questão, outra que vai nos inspirar, por exemplo, a tecer análises críticas, uma que sempre traz dados e outra que nos traz agentes de intervenção, propostas de intervenção para inspirarmos a escrevermos, para que nós possamos escrever nossas próprias propostas. Essa aqui foi a amostra da nossa proposta, que foi mais direcionada ao tema do Enem em si, né? O trabalho das mulheres na pandemia, imagens que remetem a essa sobrecarga. Então, tínhamos textos abordando isso, assim como na proposta de redação do Enem, que é essa daqui, nós também tínhamos. E aí, os 2 textos maiores da nossa proposta de redação, um diálogo muito direto com a textualidade do Enem, uma vez que nós tínhamos aqui no Enem uma fragmentação textual que trazia essa questão da desigualdade de gênero. Esse aqui era o nosso texto, também falando sobre a desigualdade de gênero. E o texto que trazia os dados e os coletivos relacionados a essa questão, colocando aqui que 21,4 horas era o tempo de trabalho destinado pelas mulheres ao trabalho de cuidado, ao trabalho reprodutivo, assim como o texto
do Enem também trazia esse mesmo dado, né, um dado do IBGE, muito marcante aí, sobretudo em comparação com as horas gastas pelos homens, que, enfim, eram 11 horas somente. Então, existe uma relevância social e existe uma relevância didática em momentos como esse que estamos tendo hoje, muito importantes para que tenhamos aí, né, um trabalho muito bem consolidado, um passeio muito completo por todos os eixos temáticos que a prova possa, porventura, nos cobrar, certo? E aí, eu trago uma primeira referência e eu não somente trago uma primeira referência, como eu faço um convite a você que me assiste, que é, nós vamos discutir sobre as questões relacionadas à desigualdade de gênero que nos atravessa, sem tabu, certo? De maneira clara, de maneira direta, em pratos limpos, e não somente de maneira clara, direta e em pratos limpos, mas exatamente da forma como nós somos vitimadas todos os dias. Nós temos aqui uma canção de um grupo chamado Mulamba, e essa canção me traz o primeiro ponto reflexivo, tá? Nós temos nela uma letra, vale muito a pena que vocês vejam o clipe, é um clipe muito denso, muito profundo mesmo em relação a essa sensação de exposição que nós sentimos ao caminhar, ao existir. E traz aqui, por exemplo, né, ontem desci no ponto, ao meio-dia, contramão me parecia, na cabeça a mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece e o passo aperta. Meu corpo é minha pressa. Ouviu-se um grito agudo engolido no centro da cidade. E na periferia, quantas? Quem? O sangue derramado no chão e o corpo? Guria. Por ser só mais uma guria, quando a noite virar dia, nem vai dar manchete. Amanhã, a covardia vai ser só mais uma que mede, insulta e estupra. E aí nós temos a letra pesando um pouco mais, essa questão de uma sensação constante de fuga, permeando o caminhar, permeando o movimento dessa mulher. E essa canção traz alguns trechos muito significativos, simbólicos e marcantes para a nossa análise. Por exemplo, essa colocação aqui, gente, meu corpo é minha pressa. Quantas vezes o nosso corpo não foi o motivo da nossa pressa? Quantas vezes nós não aceleramos o nosso passo por medo de um homem na rua? Quantas vezes, né? Tem algumas outras colocações marcantes. Ontem me peguei fugindo, era breu, o sol tinindo, lá vai a marionete, nada que hoje dê manchete e ainda se escuta. A roupa era curta, ela merecia, o batom vermelho, porte de vadia, provoca o decote, fere fundo forte, morte lenta ao ventre forte. Morte lenta ao ventre forte. É isso que tem sido relegado a nós. A morte lenta ao nosso ventre. Outro verso que poderia ser fortemente utilizado em muitas possibilidades redacionais, inclusive caso vocês vão escrever sobre feminicídio no Enem, que é muito importante, é uma temática muito marcante. O Enem já cobrou lei na proposta de redação, foi a lei seca, então a lei do feminicídio, ela já tem aí mais de 10 anos, ela pode aparecer na nossa prova, e aqui nós temos não somente uma referência, como um trecho específico, um verso específico da canção, morte lenta ao ventre forte, certo? Para puxar essa violência de gênero que atravessa a existência das brasileiras no nosso país. E aí, gente, eu trago uma introdução pensando nessa cultura do estupro, e essa introdução utiliza a canção que nós acabamos de ver. Vejam que eu não citei o nome por conter uma palavra de baixo calão, mas nós vamos refletir daqui a pouco sobre essa palavra. O grupo musical Mulamba, composto por integrantes exclusivamente do gênero feminino, ao entoar os versos "Eu corro, pra onde eu não sei, socorro, sou eu dessa vez", provoca uma necessária reflexão acerca do desespero sentido pelas mulheres brasileiras diante da cruel cultura do estupro que atravessa suas existências desde o seu nascimento. Essa lamentável circunstância apresenta-se como fruto
da desafiadora herança patriarcal que trata as cidadãs pátrias sob uma ótica de dominação masculina e que objetifica seus corpos de forma naturalizada, cabendo um debate socialmente engajado em prol do enfrentamento da atrocidade social, dessa atrocidade social, na verdade. Aqui eu engoli esse dessa, mas é dessa atrocidade social. Gente, eu queria que vocês pensassem comigo agora sobre a construção dessa objetificação dos nossos corpos. Vamos para o quadro para refletirmos juntos sobre como isso se projeta historicamente na nossa vida e nas práticas desempenhadas pela sociedade contemporânea, certo? Primeira coisa, quando a gente para pensar na cultura do estupro, nós temos uma base tríplice, certo? Essa base tríplice, ela se desencadeia com base no direito, na arte e na religião. Isso aqui eu li no trabalho de Ana Luísa Tinoco, foi uma pesquisa que me inspirou muito a realizar a minha própria pesquisa, que é uma pesquisa que investiga como a desigualdade de gênero e a violência sexual impacta no cotidiano, na vida e na saúde mental das professoras, por exemplo. E quando nós vemos esse tripé, cada um deles se manifesta de uma forma específica. Nós vamos iniciar aqui pela religião, certo? Quando a gente para pensar na base do monoteísmo a nível mundial, nós encontramos esse berço nos hebreus. Esses hebreus vão dar origem a 3 grandes religiões monoteístas, sendo elas o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Certo. Dito isso, vamos parar para pensar em uma estrutura base, pilar dessas religiões de matriz monoteísta. Essa estrutura se chama patriarcado, inclusive foi uma das fases políticas do povo hebreu. Na lógica patriarcal hebraica, uma das instituições mais importantes era o casamento. Assim como o casamento também é uma instituição muito importante hoje. Para pensar sobre esse casamento, a gente vai ter uma ideia matriz, que é a ideia de posse sobre o corpo da mulher, sobre a vida da mulher, sobre a existência da mulher. Essa mulher, que antes era de propriedade de um pai, agora passará a ser de propriedade de um marido. Dito isso, o que vai acontecer aqui? Ela é entregue em uma cerimônia para esse marido e, além disso, é pago um dote, né? Porque, afinal de contas, vai existir toda uma relação de contrato social envolvendo esse processo. E essa mulher agora passa a ser de responsabilidade desse homem com quem ela se casa. Ok. Além desses aspectos, tem pontos importantes a serem salientados em relação ao casamento hebraico. Um deles é o fato de que, ao marido, dava-se institucionalmente o direito a uma prática intitulada concubinato. Por meio desse concubinato, o homem poderia, então, além de ter a sua esposa, se relacionar extraconjugalmente com outras mulheres. O que é interessante em relação a essa prática do concubinato? Nós temos a legitimação da traição masculina, a institucionalização da traição masculina, de modo que isso passa a ser uma prática naturalizada, comum, pertencente ao cotidiano, ao convívio social. Ok. Um ponto marcante, um ponto interessante é a desvalorização da concubina. Porque, por exemplo, os filhos que nascessem dessa união não teriam direito à herança, né? Seriam como se fossem filhos bastardos. E aí, você já começa a entender, por exemplo,
como isso vai embasar discursos como o de que existem mulheres para casar e o de que existem mulheres para usar, para não falar outra palavra que a gente geralmente usa nas refeições. Dito isso, a gente já consegue entender que aqui existe uma dimensão de objetificação desse corpo, tá? De objetificação e não somente de objetificação, mas de uma hierarquia nesse processo de objetificação. De modo que é como se a esposa fosse um objeto de maior valor e a concubina de menor valor. Ok, compreendemos isso. Eu quero agora que a gente pare para refletir em como o direito legitima essa ideia de posse e a violência historicamente constituída contra nós, mulheres. E aí, nós vamos refletir agora sobre um conceito relacionado a esse aspecto da extraconjugalidade, das relações extraconjugais. Por muito tempo, aqui no Brasil, em julgamentos de assassinatos de mulheres por seus maridos, o famoso feminicídio, que passa a ser, né, assim, tipificado, sobretudo depois da lei, nós vamos ter um argumento jurídico utilizado que é a legítima defesa da honra. A legítima defesa da honra. O que é que significa isso? Quando esses homens matavam suas mulheres com a justificativa de uma traição e iam a julgamento, eles justificavam esse assassinato justamente com o fato de que esse assassinato teria ocorrido para lavar a sua honra, restituir a sua dignidade social. Eu quero que você pare para pensar comigo, fora da caixa, e que você entenda que isso aqui materializa o direito ao homem, a validação desse homem trair sua esposa. De modo que nós temos aqui uma mesma prática realizada por dois sujeitos sociais distintos e recebendo atribuição de valor distinta também. Ainda pensando sobre esses aspectos, ainda pensando sobre esses processos, eu gostaria de pensar sobre um evento banal. Vamos dizer que um dos meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, vamos criar uma situação hipotética de que um dos meus irmãos, ele saia em uma noite, fique com 2, 3 mulheres, deite com a última e comente sobre isso em um grupo de WhatsApp dos seus amigos. Seja muito honesto consigo mesmo e pare para pensar em como ele seria nomeado, em como ele seria chamado. Eu falei para vocês que eu discutiria sobre isso sem tabus, então eu peço licença agora para utilizar palavras de baixo calão que fazem parte do cotidiano social para a atribuição desse tipo de prática. Chamaria o meu irmão de uma palavra de 4 letras. Provavelmente diriam que ele é foda. Nossa, ele é foda. Ele arrasou. Deu uma noitada, fez tudo isso. Tem ainda uma outra palavra que nos evidencia um forte sintoma social. Talvez não dissessem que ele é foda. Talvez dissessem que ele é pica. Talvez chamassem ele disso. Vejam, é uma palavra de baixo calão. Eu falei, eu sinalizei. Mas é uma palavra de baixo calão que traz um forte sintoma social. Uma das primeiras estruturas conceituais que eu quero trazer nessa aula de hoje, que é o falocentrismo. Falocentrismo. O falocentrismo, senhoras e senhores, basicamente é um conceito que é muito problematizado, por exemplo, por intelectuais como Durval Muniz, de Albuquerque Júnior. A partir do falocentrismo, falo é uma palavra um pouco mais elegante do que a que eu falei para se referir ao que o meu irmão teria feito. É uma palavra para se referir ao órgão genital masculino. Veja, falocentrismo, esse órgão no centro. Nós somos de uma sociedade que trata o falo como cetro de poder, como um instrumento de hierarquização social.
Isso é evidenciado pela maneira como nós nos comunicamos, isso é evidenciado pela forma como nós nos referimos a comportamentos ovacionados, aplaudíveis, como eu acabei de citar, inclusive. Certo? O contrário, as palavras ruins, as palavras negativas, os xingamentos são feitos, por sua vez, com base no órgão genital feminino. Inclusive, no Nordeste existe muito o Zé. Você completa mentalmente porque você já ouviu, tenho certeza. E isso aqui é uma evidência de como a nossa cultura é falocêntrica, ok? Tudo isso constitui a cultura do estupro. Tudo isso nega à mulher o direito de dizer não, o direito de mandar no seu próprio corpo. E aí eu gostaria de materializar essa minha reflexão, colocando a mim no lugar do meu irmão. Digamos que não fosse meu irmão que fosse isso, que fosse para essa festa e fizesse tudo isso que eu citei. Digamos que fosse eu. E ele fosse nesse mesmo grupo de WhatsApp falar do que eu fiz. Rayara foi ontem para uma festa, pegou 3, dormiu com o quarto. Eu não seria elogiada, mas eu também receberia uma palavra de 4 letras para nomear os meus hábitos. Eu seria chamada de puta. É disso que eu seria chamada. E aí eu quero que você pare para pensar sobre essa situação da seguinte maneira: por que a mesma prática é ovacionada, feita por um indivíduo, e ostracizada, deturpada, quando feita por outro indivíduo, no caso uma mulher? Nós não temos direito sobre os nossos corpos. A sociedade não nos permite a tomada de decisões sobre os nossos corpos. Pior, a sociedade nos culpa quando os nossos corpos são invadidos. As manchetes de casos de feminicídio ou de casos de estupro geralmente são escritas começando pela circunstância na qual a mulher estava. Garota que caminhava à noite foi estuprada. Não, homem estuprou a garota. Mas a mídia não conta assim. Isso é a culpabilização da vítima. E aí eu quero falar sobre essa mesma pesquisa que eu citei para vocês. Quando, eu vou até me sentar para a gente conversar ali mais de pertinho. Quando eu fui entrevistar uma das professoras que estava relacionada aí a esses casos de assédio, na minha pesquisa, que investiga justamente esse processo, como essa violência sexual, como essa violência de gênero interfere na saúde mental, inclusive, dessas mulheres, ela me disse a seguinte fala, ela me disse a seguinte coisa. Eu estava na instituição na qual eu ensino e era um corredor e eu vi uma aluna muito nervosa, branca, a menina estava pálida, se tremendo muito. E eu perguntei o que é que tinha acontecido. Quando eu perguntei o que é que tinha acontecido, ela me falou que um professor tinha pegado nas partes íntimas dela, tinha assediado ela. E aí, o que é que aconteceu? Qual foi o comportamento que ela teve, a professora, quando ela ouviu aquela fala? Imediatamente: não me diga o nome, eu não quero saber quem é. Essa professora era substituta. Tempos depois ela descobre que o envolvido era efetivo e automaticamente ela começou a pensar em uma série de mecanismos de que ela perderia o cargo, ela teria que se envolver, ela teria que tomar a dor da menina e fazer alguma coisa. E, basicamente, o que é que acontece? Ela se omite. Ela não enfrenta a situação naquele momento. E ela nunca se perdoa por isso. E me fala que talvez, inclusive, estar participando daquela entrevista, estar participando daquela pesquisa, fosse uma tentativa de se perdoar. Eu quero que você reflita comigo. Será que o homem que tocou
nas partes íntimas dessa aluna. Será que o homem que cometeu essa violência, ele sentiu 10% da culpa que essa mulher que não estava lá, não viu, se omitiu, não participou, ok, mas ela não estava. Será que ele sentiu 10% da culpa dessa mulher? Esse foi um dos momentos que mais me ensinou sobre culpabilização da vítima e processos de silenciamento social. Então, eu nunca esqueci desse momento e saliento que a culpa é realmente algo que permeia demais a nossa existência em sociedade. E aí, eu trago uma imagem que é muito forte nesse sentido, que é Retrato de Família, né? Uma obra na qual nós temos esse bigode paterno cegando a filha, calando a mãe, e as mãos dos irmãos tapando os ouvidos da menina menor, né? E uma obra que foi uma das obras mais complexas que eu li em relação a essas temáticas, que foi A Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu, na qual ele fala que esses processos de dominação falocêntrica, que esses processos de dominação masculina são legitimados por instituições sociais. Esse silenciamento todo, né, que se direciona à mulher, se legitima constantemente por processos que se institucionalizam e naturalizam na sociedade, tá? E aí, um outro nome importante do ponto de vista artístico é o Jean-Baptiste Debré. Entra aqui o terceiro ponto que eu coloquei lá no nosso quadro, que é como a arte, ela vai registrar, ela vai trazer todo esse processo. Quando a gente fala aqui de arte, pensem não somente sobre uma arte erudita, tradicional, mas também uma arte do cotidiano, uma arte que se manifesta na pintura, na literatura, na escultura, na Lolita, sabe? E aí nós temos o registro disso aqui, acontecendo, desse patriarcalismo. Jean-Baptiste Debré, ele vem com a missão artística francesa no momento da chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro para fazer os registros e, enfim, o retrato dessa sociedade colonial, o retrato dessa sociedade patriarcal. Uma sociedade na qual a cultura do estupro se constituiu nas relações de escravização, tanto de mulheres africanas quanto de mulheres indígenas. Uma sociedade na qual a objetificação dos nossos corpos, ela não se restringiu à prática sexual, mas também à amamentação, porque mulheres negras constantemente tinham o leite dos seus próprios filhos roubado para alimentar os filhos da casa grande. E assim nós temos a cultura do estupro, a cultura da objetificação da nossa existência cristalizada, enraizada na nossa formação cultural. E aí eu, inclusive, falo uma coisa muito importante para você, que analisa a situação que ocorreu com essa menina de 17 anos no Rio de Janeiro, chamando esses garotos de doentes. Eles não são doentes. Eles não são doentes. Talvez adoeça a vítima deles, que quis tirar a própria vida por se sentir culpada. Parem de dizer que estupradores e assediadores são doentes. Eles são filhos perfeitamente saudáveis do patriarcado. Completamente saudáveis, inteiríssimos desse patriarcado que nos violenta, que nos mata, que nos fragiliza e que cerceia o nosso direito de ir e vir. Eu sou muito perguntada, muito questionada, porque eu viajo sozinha, porque eu vivo minha vida de uma forma muito independente, e é isso mesmo, eu sou feliz assim. Mas me perguntam constantemente se eu não tenho medo. E claro que eu tenho, gente. Não somente tenho medo constantemente, como me utilizo dele para sobreviver, para criar estratégias e ferramentas de segurança. É uma rede de apoio com a qual compartilho uma localização, um print de Uber, sabe? A gente sente medo o tempo inteiro, porque não é o nosso celular que vai ser roubado simplesmente, não é o nosso computador, não é o nosso material de trabalho, é a nossa dignidade, é a nossa integridade física, psicológica, emocional. É isso que a gente sente. E aí,
eu quero falar sobre como essa cultura, ela marca o berço da civilização ocidental, especificamente no recorte histórico da Roma Antiga, a transição para a República. Nós temos aqui uma pintura de uma pintora barroca que é muito pouco falada. Geralmente, quando se fala em barroco, se pensa muito em Caravaggio, mas essa mulher, a Artemisia Gentileschi, ela foi uma pintora excepcional dessa fase, não somente uma pintora excepcional dessa fase, como ela também passou por violência sexual. A Artemisia foi violentada, foi assediada por um professor. E o que é que ela faz disso? No que é que ela transforma essa dor? Em arte. Ela passa a fazer uma pintura de denúncia social. E uma das cenas que ela mais retrata, né, lá no século XVII, ela pintando no século XVII, ela vai voltar para esse momento da antiguidade clássica e vai retratar em inúmeras das suas telas Lucrécia, que é essa personagem da Roma Antiga sobre quem eu quero falar com você agora. Em uma situação de estado de sítio, o marido de Lucrécia está em missão com os seus companheiros e eles vão fazer juntos o que os homens adoram fazer juntos. Começa com A, termina com posta. Aposta. E eles apostam que, se voltarem para casa de surpresa, essas mulheres estarão vivendo nas guildas do mundo e tal. E o esposo de Lucrécia diz que não, que a sua esposa estará em casa, recatada, tecendo com suas tecelãs. Dito e feito. É isso que acontece quando ele volta para casa. O que ele não esperava, né, no momento que ele tem ali com os amigos e no que ele oferece na breve recepção que faz, era que um desses rapazes se interessaria por sua mulher e voltaria à sua casa quando não tinha ninguém, quando ele não estava, na verdade, e Lucrécia estava lá com um servo escravizado. Esse homem tenta seduzir Lucrécia, ela não quer, ela diz não, ela diz pare, e ele diz que se ela não ceder a seu intento, ele vai matá-la, juntamente com o escravizado, e falar que ele fez isso porque ela estaria então traindo o seu amigo. Eis que Lucrécia é violentada por esse homem depois dessa chantagem que ele faz com ela, e muito envergonhada pela violência que sofreu, ela vai fazer consigo o que a menina de 17 anos, lá em Copacabana, falou querer também fazer, que é tirar sua própria vida. Ela conta para a família, ela compartilha sua dor, situação comotion em praça pública, e isso vai marcar a fundação, né, republicana de Roma. Vejam só, uma história que está no berço da civilização ocidental, e em 2026 ainda se repete, ainda fragiliza a existência de mulheres. Onde foi que a gente errou? Em quantos lugares nós não erramos, gente? Que tipo de evolução social é essa? Que avança a tecnologia, que avança... Nossa, é tanta coisa, a inteligência artificial é uma parafernália gigantesca, mas a gente continua morrendo. A gente continua sangrando. A gente continua sendo carne e objeto. Isso não pode ser tido como evolução. É um retrocesso assassino, é um retrocesso hostil, que nos dilacera cotidianamente. É de análise crítica que o seu texto precisa? Pense então sobre o que é a sociedade na qual o tema que você escreve se debruça, sabe? Não tem como não nascer uma análise crítica quando você pensa ética e responsavelmente sobre a temática que você tem ali na sua mesa. A cultura do estupro é um retrato da involução social, do retrocesso, da carência educacional, da apatia, da negligência que existe com essa temática nas escolas, nas ruas, nas instituições. Se essa cultura é construída pela religião,
pela arte e pelo direito, é por essas vias que ela tem que ser dissolvida, que ela tem que acabar. Porque ou acaba ela ou acaba a gente. É cansativo abrir as redes sociais. É desgastante ver o escárnio que é feito todos os dias com os nossos corpos. Simplesmente não dá mais. E o que é que você faz quando o seu amigo escroto chega numa mesa dizendo que fez isso, isso, isso e aquilo com a mulher? Ri. Bate palma? Você é parte do problema, meu irmão. Você é parte do problema, entenda. E que o problema não vai acabar se você não interromper esse ciclo. Não acaba. Quantas meninas, meu Deus do céu, quantas meninas todos os anos, quando eu trabalho essa temática, não descobrem que sofreram uma violência. Não me procuram para falar, professora, terminei meu namoro porque meu namorado me estuprava. Eu estava dormindo e eu acordava com ele em cima de mim. O nome disso é estupro matrimonial. Muitas mulheres no Brasil passaram por isso. E passam ainda hoje. Jorge Amado, em Gabriela, traz isso. O mesmo homem que dizia para a mulher, interpretado na série por José Wilker, se ajeite que eu vou lhe usar, é o homem que assassina essa mulher em nome da legítima defesa da honra. Modernismo brasileiro. Hoje ainda acontece. E o pior, as pessoas acham que uma mulher que se dá ao respeito, eu queria entender o que é isso, assim. Como é que eu compro onde? Onde é que vende? Onde é que tá o respeito para eu me dar? Para eu ir atrás dele e me dar o respeito? Onde é que tá? Onde a gente desculpa, porque realmente assim não dá para discutir sobre isso tranquila, não dá. Onde é que tá esse respeito para eu me dar, para poder andar na rua livre e feliz? É no convento que o respeito tá? É na igreja? Onde é? Tá aqui. A mulher que se dá o respeito não vai ser estuprada, mas uma freira de 82 anos é morta e estuprada no convento. Ela não achou esse respeito nas suas orações. É por isso que a gente fala muito sobre a questão das flores, né? No Dia da Mulher, eu ganhei flores, gente. Ganhei, eu fiquei feliz. Minha sobrinha foi lá com meu sobrinho, eu amei as flores. Não tô dizendo que não vou jogar flor no lixo, não é isso. Mas o que eu quero que você pense é que no Dia da Mulher tem muita gente ganhando flor no túmulo, galera. É para pesar o clima mesmo, porque é assim que tá. Esse é o lugar comum das flores que a gente ganha no dia 8 de março. Certo? Bom, desenvolvimento 1, então, do nosso tema de redação. Nessa esteira, diante do desafiador ideal de superioridade dos homens sobre as mulheres no país, fomentador da cultura do estupro, torna-se urgente promover um redirecionamento do olhar social acerca da questão. Desconstruir, enfrentar. Sob tal viés, cita-se a biografia da pintora barroca Artemisia Gentileschi, a qual foi assediada sexualmente por seu professor e, mesmo diante das dores de tamanha violência ainda no século XVII, decidiu tematizar o problema em muitas das suas telas. Exemplos disso são as pinturas em que retratou a personagem histórica Lucrécia, exercendo uma forte denúncia à construção da cultura do estupro a partir da representação estética de uma moça que, semelhantemente a ela, foi violentada e, por sentir vergonha e culpa, tirou sua própria vida. História marco da fundação da República Romana. Com efeito, é lamentável observar a severa manutenção de uma cultura que violentou e culpabilizou mulheres no berço da civilização ocidental e se perpetua até a contemporaneidade, uma vez que, de acordo com a CNN, no Brasil, a cada 6 minutos, uma mulher é vítima de estupro. Logo, enfrentar a referida chaga social é um imperativo ético, cuja obrigação é de todos os brasileiros, e digo mais, sobretudo dos homens.
Agora eu quero pensar com vocês sobre outros processos. A gente tem ouvido muito a palavra misoginia. A gente já caminhou pela antiguidade, a gente já pensou sobre a relação com o Brasil colonial, e agora nós vamos refletir juntos sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Aqui a gente tem uma referência ao Conto da Aia, tá? Que é uma série inspirada na obra de Margaret Atwood. E nessa série nós temos mulheres que são objetificadas por uma sociedade na qual a reprodução é um problema. A reprodução ela não está acontecendo. As mulheres estão inférteis. Então a solução encontrada é capturar as mulheres que têm a possibilidade de ter filhos, sequestrar os filhos que elas têm, levar para algumas famílias que querem esses filhos. E uma vez por mês, essa mulher ela vai ser estuprada pelo pai daquela família, ela perde o nome, ela passa a receber o sobrenome daquela família. E o seu corpo ele é explorado em prol da reprodução. Ai, gente, eu tô indigesta, juro. Isso acontece muito quando estruturalmente se estabelece sobre nós a obrigação de parir, a maternidade compulsória, né? Quando, por exemplo, uma mulher que não quer ter filhos, como eu, por exemplo, né? Vou fazer meu congelamento de óvulos para ter a opção e tudo mais, mas eu já tenho meus alunos que são meus filhos e, enfim, trabalho muito, amo meu trabalho. Não é uma meta minha ser mãe, casar. Sou muito feliz como vivo, graças a Deus e ao meu trabalho. Mas é muito comum as pessoas não entenderem. É muito comum as pessoas acharem que a minha felicidade vai depender de um homem. É muito comum dizer que uma mulher só é feliz se ela for mãe. Eu acho que eu seria muito feliz sendo mãe. Eu acho, inclusive, que eu seria uma mãezona, porque eu amo cuidar, eu amo criança. Mas será que esse é o único jeito de ser feliz? Sabe? A gente encontra essas reproduções sociais. E isso acontece, inclusive, nas construções sociais que nos colocam de frente a brinquedos que, para as meninas, são sempre relacionados a esse maternar, amamentar, dar mamadeira, chupeta, brincar de boneca. E aos meninos, a coisa do super-herói, né? Do carro, da profissão ali, mais libertariamente colocada. E aí, eu quero que a gente pare para pensar agora nessa transição que eu falei, que ia mencionar com vocês, que ia estudar com vocês, da idade média para a idade moderna, gente. E aí, vamos lá. Muito comumente, a idade média ela é trabalhada como a idade das trevas, o que é muito complicado, afinal de contas, a gente tem aí 1000 anos de história. Será que foi treva esse tempo todo, gente? E aí eu quero falar com vocês sobre uma autora que ela ganhou meu coração, assim. Ela não apenas ganhou meu coração, quanto muito do sucesso do nosso curso eu devo a ela. Todos os anos meus alunos tiram notas incríveis citando ela na redação. E essa mulher, ela é Silvia Federici. Filósofa, historiadora italiana. E por que eu gosto tanto da Silvia Federici? Porque ela veio nomear inquietações que eu tinha desde muito nova. Eu lembro-me claramente, uns 11 anos de idade mais ou menos, desde muito cedo eu fazia faxina na casa dos meus pais, arrumava, fazia almoço, eles iam pra feira e eu, trabalhar na feira, e eu ficava em casa fazendo isso. Eles chegavam, estava tudo pronto. E eu tinha muitas reflexões. Até hoje eu tenho muitas reflexões. Por exemplo, se eu vou lavar uma louça, eu penso sobre a vida e as questões da humanidade um pouco mais. É meio que o meu divã. Tanto que o primeiro capítulo da minha dissertação é Memórias ao Pé da Pia e o último é Memórias ao Pé da Lousa. E em um desses dias em que eu refletia nessas atividades domésticas, estava mexendo no Facebook, na época era a rede social que bombava, e eu via uma matéria, estava vendo uma matéria de um político que falava que a mulher, ela precisava ganhar menos. Porque a mulher engravida, porque a mulher tira licença maternidade e ela é um prejuízo para o contratante, para o empregador. E aí eu, muito pirralhinha, com a mentezinha perturbada já desde nova,
Mas se essa mulher não engravidar, quem é que vai botar trabalhador no mundo? Eu pensei isso. Se ela não tiver o filho, se todas as meninas botassem na cabeça, não quero ser mãe. E aí? Como é que fica o sistema? Quem é que vai ser mão de obra? Quem é que abastece o mercado? Quem é que sustenta? Aí eu, na pós-graduação, vou ler Silvia, o ponto zero da revolução e tal, vou participar de um seminário, tem minha amiga Carol apresentando. E aí eu vejo aquela autora que vem dar um nome a essa inquietação, que é o trabalho de cuidado, não remunerado, invisibilizado, que apareceu no Enem no ano 2023. Mas não é só isso. Silvia discute sobre isso de uma forma mais profunda. Preste bem atenção. A caça às bruxas. Vamos entender o que é que está por trás da caça às bruxas. Galera, Idade Média. Existia uma estrutura chamada terras comunais, certo? Nessas terras comunais, as pessoas plantavam, colhiam, carpintavam, teciam, desenvolviam uma complexidade de relações sociais e econômicas. Silvia vai dizer que nessas terras comunais nós tínhamos, inclusive, a própria terra como um instrumento de divisão de poder entre homens e mulheres. Teoria negligenciada por toda uma historiografia que, de acordo com Jacques Legoff, é controlada por aqueles que são os senhores do esquecimento. Basicamente, esses são os detentores das narrativas hegemônicas, que apagam, inclusive, as histórias de grupos negligenciados, minoritários. Fato é que, pós-revoluções, durante, na verdade, as revoluções inglesas, né? Revolução Gloriosa, precedida pela Revolução Puritana, nós vamos ter o estabelecimento dos cercamentos, as encláusulas. Cercam as terras comunais. E, de acordo com Silvia, não cercam somente as terras. Juntamente ao cercamento das terras comunais, há também o cercamento dos corpos das mulheres, que antes viviam nessas terras comunais desempenhando laços comunitários e agora precisarão ir para dentro de uma casa, desempenhar atividades domésticas e se dedicar a uma família que precisa do seu trabalho de cuidado. Muitas mulheres não aceitaram isso. Muitas mulheres reclamaram desse processo. Muitas mulheres espernearam, titubearam, gritaram, não aceitaram mesmo. Quem eram elas? As nossas bruxas. Rebeldes, desobedientes, transgressoras. Essas mulheres precisavam parar. A gente manda elas para onde, então? Fogueira. Entendam uma coisa. O feminicídio já foi política de Estado, gente. O feminicídio aqui é institucionalizado. E não se engane, houve também essa perseguição aqui no Brasil. A Inquisição atuou aqui no Brasil no período colonial, viu? Inclusive o Santo Inquérito de Dias Gomes faz uma menção bem interessante a isso. E aí vejam só. Rebeldia, desobediência, o trabalho de cuidado é uma obrigação, uma função que deve ser cumprida, certo? Bruxas, outros termos, rabugentas. Daqui a pouco eu vou mostrar um instrumento relacionado a essas rabugentas, que foi um instrumento de tortura direcionado a essas mulheres, certo? Assassinato sistemático, assassinato em massa. Se estabelece, então, a ideia dessa mulher domesticada. Termos pejorativos são colocados sobre nós e sobre nosso comportamento social. Hoje, essa fofoca que é dita como comum aos salões de beleza, esse tipo de ambiente, essa fofoca, ela já teve um significado positivo. Do termo gossip, essas eram as mulheres que ajudavam umas às outras, que sustentavam laços de solidariedade, que tinham redes de empatia entre si, que compartilhavam a vida, seguravam as dores uma da outra. Aquela sua amiga da cabine de estudo é a sua gossip. Vale a pena ler, inclusive, Mulheres e Caça às Bruxas e ler o que o capítulo 7 traz sobre isso. É um livro curtinho de Silvia, no qual isso aqui tudo é resumido, tá? Ou seja,
Sistematicamente, nós somos historicamente violentadas pelas instituições que não aceitam a nossa desobediência. E aí é quando ela para pensar sobre a questão de que não fosse esse processo de enclausuramento, de cercamento do corpo da mulher dentro da casa para sustentar a sociedade burguesa, que se consolida durante a Idade Moderna, que vai promover muitas das revoluções na Idade Moderna, o capitalismo não se sustentaria. Nós somos a base. Nós, mulheres, invisíveis, mas na base. Porque quando o cara chega na fábrica, limpinho, cheiroso, alimentado, alguém trabalhou para que isso acontecesse e ninguém pagou por esse trabalho. E aí eu convido você a pensar, inclusive, sobre a sua estruturação. Como é que você se alimentou, vestiu, como é que é feita a ceia de Natal da sua casa. Será que não foi uma mulher que trabalhou para que isso ocorresse? E se as mulheres parassem, como é que ia ficar? Então, tudo isso aqui, gente, coloca inclusive sobre nós obrigações que nos atrasam na corrida pelo desenvolvimento pessoal, pelo desenvolvimento profissional, certo? Então, se eu lembrar aqui de mais alguma coisa desse contexto todo ao longo da aula, eu venho trazer, mas eu vou fechar esse momento de troca teórica entre nós com um conceito de Silvia Federici que vem ser meio que uma alternativa a esse de Jacques Le Goff. Lembrando que Jacques Le Goff não cria o conceito em tom pejorativo, tá? Muito pelo contrário, é em tom crítico, é em tom analítico, historiograficamente em relação a esse processo. E ela vai dizer que, apesar de tudo isso, apesar de toda essa situação, as mulheres continuam sendo verdadeiras tecelãs da memória. Aquelas que mantêm vivas as tradições, os elos familiares. Aquela sua avó do interior que faz um lambedor para você que é melhor do que qualquer remédio de farmácia e que vai curar sua gripe. Tudo isso é conhecimento ancestral que é passado de geração por geração em um movimento de resistência de mulheres que sobreviveram a todo esse processo que negligencia a sua existência com dignidade na sociedade contemporânea. Ok? Vamos lá então. Voltando para cá. Desenvolvimento 2. Outro sim, enfrentar o enraizado hábito de objetificar o corpo feminino, que tem toda essa fundamentação, é um desafio inadiável da sociedade contemporânea. Essa afirmação se justifica pelo truculento estupro coletivo ocorrido em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 26, no qual 5 indivíduos violentaram uma garota de 17 anos de idade e ainda debocharam do ato em tom de escárnio. A mãe de alguém vai chorar e não é a da gente, né? Fato amplamente divulgado pela imprensa nacional e na mídia internacional. O ocorrido materializa a cultura do estupro na medida em que se verifica o fato de os envolvidos se ampararem em discursos misóginos e objetificadores da mulher, além de massificarem falas que culpabilizam a moça pelo simples fato de ter saído de sua casa e ter sido, posteriormente, vítima da emboscada. Fica claro, portanto, que a cultura do estupro precisa ser erradicada, pois deturpa violentamente o direito de ir e vir das mulheres, lhes imputa medo constante e fere sua dignidade de maneira irreparável. Por que eu expliquei tudo isso para vocês antes desse desenvolvimento aqui? Porque eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Quando vocês veem, que vocês devem estar vendo muito essa palavra aqui, misoginia, esse ódio da mulher, essa raiva da mulher, esse discurso red pill. A misoginia é uma construção histórica. É reducionista falar que a misoginia é simplesmente o ódio de mulher. É o ódio orquestrado por todos esses fatores que a gente falou aqui. Eu queria aproveitar para trazer a voz de Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, quando ela diz que a construção da mulher na sociedade passa por inúmeros processos de castração do sujeito. A mulher é, portanto, para a sociedade e tratada pela sociedade, um sujeito castrado. Castrado.
ela é um conjunto de castrações. Um conjunto de castrações. E aí, eu venho trazer agora referências, inclusive, que demonstram como essa misoginia foi historicamente construída. Lembra que eu falei daqueles termos todos, da rabugenta, que é uma palavra que se fala muito com mulheres idosas, né? Ah, uma velha rabugenta. A sociedade fala isso. Já houve, gente, um instrumento de tortura que é fruto das mulheres que escarneciam nesse momento aí. Lembrem, Silvia falou que não foi somente a terra que foi cercada, o corpo feminino também foi, o corpo da mulher também foi cercado. E as mulheres que reclamaram, as mulheres que não aceitaram toda essa imposição sistemática, que reclamavam, que esbravejavam, que foram vítimas de um processo que Silvia Federici chama de feminização da pobreza, afinal de contas elas foram expulsas de suas terras, saíram com a mão na frente e outra atrás, o Estado não fez nada por elas. Segundo a própria Silvia, isso acontece hoje em regiões, por exemplo, da Ásia e da África, e as instituições internacionais não fazem nada, tá? Eu lhe convido a pensar sobre as mães, por exemplo, dessas guerras todas que estão envolvendo o mundo, o que é que está acontecendo com elas, se alguém está preocupado com o processo de empobrecimento dessas mulheres e a comida que é botada ou não na boca desses filhos delas. E aí as mulheres que eram contrárias, desobedientes, transgressoras, tinham sua língua cortada por esse instrumento que as machucaria se elas falassem a rédea das abugentas. Então tudo, gente, é construção histórica. E se tudo é construção histórica, o presente pode ajudar a desconstruir. Trago então uma proposta de intervenção. Diante da urgência em enfrentar a cultura do estupro no Brasil, é de caráter emergencial uma ação interligada entre Estado e sociedade. Nessa apreensão, urge a elaboração de um pacto nacional em prol da dignidade feminina. Tal ação deve ser desencadeada por meio da amplificação do debate sobre o problema por parte do Ministério das Mulheres, em coadunância com o MEC, em amplas instituições da nação, como escolas, universidades e centros comunitários. Isso ocorrerá com o objetivo de democratizar a compreensão das raízes da dominação masculina e da objetificação da mulher para, enfim, desenvolver estratégias sociais em prol de mitigá-las. Além disso, deve ocorrer a veiculação dessa ação em peças publicitárias sensibilizadoras por aplicativos massivamente utilizados pelos brasileiros, a exemplo do Uber e do iFood. A partir de tais medidas, o desespero sentido pelas cidadãs pátrias, entoado por Mulamba, poderá ser acolhido e, quiçá, revertido. Essa intervenção, gente, eu elaborei e dias depois estava eu com um amigo, Joaquim, muito querido, que mora em Berlim, estava lá em Natal, a gente tinha saído e tal, e os dois pediram Uber na hora de voltar para casa para a gente ir com quem aceitasse primeiro. E no meu aplicativo apareceu esse pacto nacional contra o feminicídio. No de Joaquim, não. E a gente ficou junto conversando sobre o quanto era mais importante que aparecesse no dele, talvez, do que no meu. E aí eu venho trazer o desfecho dessa nossa aula de hoje. Nossa, gente, eu realmente, assim, eu peço até desculpa se eu me excedi e tal, porque realmente tem sido dias muito difíceis de frequentar as redes sociais, de ver os debates, de encontrar o problema do jeito que ele tá. Eu, manhã, não tinha ficado sabendo ainda dessas coisas e a gente viu o vídeo da mãe da garota, né, falando ao Fantástico e a gente chorou junta com aquilo, assim. E eu queria muito falar para vocês uma pequena história que eu vivenciei e que eu queria que ensinasse, sabe? Muitos anos, tinha um bar ótimo lá na Ribeira, em Natal, chamado Ateliê. A gente tinha um samba de quinta-feira muito bom, a gente sempre ia e sempre rendia, era bem legal, era bem bacana. E eu me lembro do dia em que eu olhei para um dos lugares de ateliê e eu vi um menino sozinho, sentado no chão. Ele só estava sozinho sentado no chão e eu achei que ele não estava bem. E aí eu fui lá falar com ele, perguntar se estava tudo bem, se ele estava com amigos, enfim. E ele, não, tá tudo ótimo, tá tudo certo, mas caramba, obrigado. Você foi minha professora. Tipo assim, não tem nada demais nesse gesto. Eu faria isso por qualquer pessoa. Por quê? Porque é o que eu queria que fizessem por mim se eu precisasse, sabe?
Eu queria demais, gente, que vocês entendessem que o corpo vulnerável de uma mulher não é um convite. Eu acho que eu sinto até pena da pessoa que se coloca sobre isso dessa forma, sabe? Meu amigo, você viu alguém vulnerável, uma mulher que está inconsciente, que não tem capacidade de consentir. Meu irmão, olhe para aquela mulher. E se você não consegue se colocar no lugar dela, coloque sua namorada, a sua mãe, a sua irmã, sabe? Porque pode ser um dia, a gente não sabe. Você viu aqui uma freira no convento. O corpo de uma mulher vulnerável não pode ser um convite. E eu, sem pensar muito, assim, fiz um brinde para as meninas e para os meninos do curso presencial, né? No online a gente não teve como fazer, que dizia que nada é mais revolucionário do que uma mulher escrevendo sua própria história. E conversando nas turmas, eu pensei a seguinte coisa, né? Tipo assim, meu amigo, realmente, nada é mais revolucionário do que uma mulher escrevendo sua própria história, porque quantos pontos finais não têm sido colocados nas nossas narrativas? Quantos pontos finais não têm sido estabelecidos violentamente em tantas histórias incríveis que poderiam ser contadas? Quantas meninas não têm a vitória que eu comecei essa aula expondo roubada delas? Como é que essa garota vai estudar para passar no Enem? Não estou dizendo que é impossível, não, mas como, sabe? Como? Nosso corpo vulnerabilizado não é um convite. Destruam essa cultura, acabem com ela, segurem nas nossas mãos para que as nossas histórias continuem sendo escritas, para que a nossa revolução não cesse. E você, mulher, que está aqui batalhando, vivendo, tentando, estudando, estar viva por si só já é um manifesto. É isso.